Fala, galera, estamos em mais um podcast, Pode Começar do Zero, muito bacana. A gente está aqui no nosso 7º episódio e antes de começar esse episódio aqui, eu já queria pedir para a galera, já estou ficando bom nisso, mas queria pedir para a galera já se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações aí de episódio novo. E lembrando que o lançamento de todo episódio semanal é quinta-feira, às 8 horas da noite. Então ativa o sininho aí que você vai receber a notificação para já, em primeira mão, assistir o episódio aqui do Pode Começar com Zero. E hoje a gente vai falar sobre um tema aqui muito importante, que eu considero importante. Eu trabalho com atividade física, eu sei o quanto isso é necessário para esse público, para esse nicho, que é exercício físico, qualidade de vida, bem-estar para a terceira idade. Estela, fala um pouquinho aí o que você espera desse episódio. Eu acho que é um tema muito importante, né? Tô muito ansiosa, Thiago, porque assim, a gente, nos bastidores, a gente já estava falando, né, um pouquinho, porque todo mundo, principalmente Santos, né, e todo mundo tem um idoso dentro de casa, que convive, ou que tá lá no nosso consultório. Eu já tô chegando lá. Ai, pelo amor de Deus. Eu também tô, então. Mas a gente tem umas questões de assim, como que a gente pode envelhecer saudavelmente? Se nossas escolhas hoje realmente vão refletir daqui 20, 30, 40 anos. O que a gente pode fazer, se existe realmente um manejo de suplementação, alimentação, treino, né? Um acompanhamento bacana com uma médica que te possibilite novas oportunidades, novos tratamentos. E a gente vai falar também de algumas doenças que acabam cometendo as pessoas, independente se elas são saudáveis ou não. A gente sabe que às vezes acaba tendo um fator genético que predomina. E aí a gente vai ter todos esses assuntos aqui tratados com essa maravilhosa que o Thiago vai apresentar. Gente, além de vocês curtirem, né, e ativarem o sininho, não esqueçam de compartilhar com seus amigos, de interagir, porque quanto mais vocês interagirem, quanto mais vocês clicarem lá, coraçãozinho e curtir, etc., mais visivelmente essa página fica, né, para os telespectadores, para outras pessoas. Então o YouTube, o Spotify vai ranqueando, né, o Pode Começar do Zero para liberar para outras pessoas, e aí muitas pessoas vão ter benefícios com o bate-papo que a gente E fala de Spotify também, né? Porque além do YouTube, a gente está no Spotify também, né? Agora antes, né, ficavam falando, nossa, você está no YouTube, eu não consigo treinar e escutar. Agora nós estamos no Spotify, então você está fazendo a esteira, né? Você está fazendo os seus 40 minutos de cardio intermináveis, bota lá o Pode Começar do Zero, você vai escutar um bate-papo super bacana, vai ter muita informação. E a gente já está tendo muitos feedbacks positivos, né? Muito legal. Agendamentos de consulta, novos parceiros ali no consultório, no estúdio do Arias. Então, assim, vale muito a pena. Agora vamos para a nossa maravilhosa convidada. Então, primeiramente, muito obrigado. A doutora Ana Luísa está aqui com a gente. Ela é geriatra. Eu vou até ler o currículo dela um pouquinho aqui para vocês entenderem o quanto ela é especialista nesse público que para a gente é tão importante, né? Inclusive, a gente tem aí idosos em casa, então é importante a gente saber como a gente pode ajudá-los, né, a conduzir a questão da saúde. Então, a doutora Ana Luísa, ela é médica geriatra pela Universidade Unifesp, né? Geriatra assistente da Unidade de Referência à Saúde do Idoso da Prefeitura de São Paulo, preceptora da disciplina de geriatria da UNOeste, campus Guarujá, e ela atuou também em discussões de casos do ambulatório de osteoporose da disciplina de geriatria gerontologia da Unifesp. Então, né, com esse currículo de peso, hein, Thiago? Que responsa que a gente está aqui. Então, eu queria, lógico, te agradecer por estar aqui com a gente, falando de um assunto tão importante, e já, inclusive, te lançar uma primeira pergunta, é que aquela coisa que a gente fala, né, na verdade, a gente não, né, mas os idosos falam assim, poxa, eu acho que é muito tarde para eu começar já alguma coisa, eu já estou com 70, 75 anos, para mim já a vida já está ganha, eu já não preciso fazer mais nada. Então, comenta um pouquinho da gente para isso aí. Bom dia. Queria começar agradecendo a oportunidade, o convite, né, para falar desse tema que é tão relevante, né? Eu adoro falar sobre atividade física, sobre envelhecimento saudável, sobre promoção à saúde. Eu acho que a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla, né? Para mim é uma honra estar aqui e poder disseminar conteúdo de qualidade para que isso chegue para mais pessoas e a gente desmistifique muitas coisas, muitas informações que foram culturalmente passadas aí ao longo dos anos
E começar respondendo a sua pergunta. Não está muito tarde para começar nada, né? E atividade física, assim, sempre há timing, sempre há benefício para ser colhido ali, para o plantio daquela... Você vai colher os frutos do benefício daquela atividade física, independente do momento que você começar a fazer atividade física. Claro que quanto mais precoce começar, quanto mais a gente ter uma regularidade nisso, uma continuidade disso, mais a gente vai colher esses frutos. Sim, né? sim. Então, idoso pode e deve fazer atividade física, né? A gente não pode entrar nesse conformismo de que, porque é idoso, porque eu já estou com meus 70 e tanto, nunca fiz atividade física, não vou começar a fazer porque já não tenho mais tempo. Não, gente, não vamos desmistificar isso. Há tempo hábil, sim, e a gente tem que, como equipe, como profissional de saúde, como população, toda a gente tem que disseminar essa informação. Tem que fazer atividade física. É prescrição médica. Aí, gente, prescrição médica. Prescrição médica. E a gente vê um tabu, né, Thiago? Principalmente você no estúdio, e a gente que acompanha, né, os nossos idosinhos, que a galera não gosta de treinar musculação, porque realmente acha que a musculação não é mais para essa faixa etária. Então, imagina, eu com 60 anos vou entrar numa academia, então vou fazer uma caminhada na praia, vou fazer um pilates. Não que não tenha benefícios, a gente sabe que o pilates é maravilhoso, uma yoga, mas a musculação, pensando tanto na fisiologia, né, do esporte e também pensando na saúde desse idoso, é muito importante, né, Ana? É muito importante, né? A gente tem que sair daquele estereótipo do idosinho, da idosinha fazendo hidroginástica ali. Exato. Nada contra a hidroginástica, tá? Mas, assim, não é uma atividade física de resistência, não é uma atividade física que eu vou ter um ganho ali de força muscular, de melhora do condicionamento aeróbico. Então, assim... Ganho de massa mesmo, para evitar essa sarcopenia, né? O que eu sempre explico, assim, toda consulta, a gente aborda esse tema. Você faz atividade física. Isso é muito comum. Diariamente eu escuto, nunca fiz atividade física. Como que eu vou começar agora? Assim, de fato, a geração que está agora com 70, 80 anos... culturalmente, não foi uma geração que fez atividade física. Exatamente. Sim. Porque tem muito pouco tempo, na verdade, Exato. que a gente fala e que os estudos mostram os reais benefícios da atividade física. Eu acho que tinha um certo tabu, né, da musculação, uma sala de musculação, um estúdio de musculação era muito ligado à antigamente, questão né? estética. Exato. Né? Assim, o benefício da musculação como algo estético, aquelas pessoas, os marombeiros, aquela força, né? muita carga. Exatamente, Ia sim. lesionar e não sei o quê. Então, acho que culturalmente já é uma geração que não teve esse acesso a essa informação de que a musculação, quando bem indicada, quando bem realizada, quando orientada por um profissional competente ali, ela traz muitos benefícios. E outra coisa que eu sempre explico, fisiologicamente, no nosso processo de envelhecimento, a gente vai perder massa muscular. Tá? Natural. Faz parte do nosso processo de envelhecimento fisiológico, normal. Os homens, a gente atinge o pico de massa muscular ali por volta dos 35, 40 anos. As mulheres começam o declínio tanto da quantidade de massa muscular quanto da qualidade desse músculo. Esse músculo é um músculo que ele fica mais entremeado por células de gordura. Então, não é um músculo tão saudável quanto, né, de uma pessoa, de um adulto mais jovem, né? Sim. As mulheres, por ocasião da menopausa, por efeitos da menopausa, elas começam a perder isso de maneira mais precoce, né? Tanto massa óssea quanto massa muscular. Os homens de maneira um pouco mais tardia, mas todo mundo vai perder massa muscular, né? E o que a gente tem que fazer é tentar barrar esse processo, ou pelo menos diminuir a velocidade com que esse processo vai acontecendo, né? Exato. Então, eu falo, nós precisamos ser intencionais. Tá? A gente estava até comentando um pouco antes de começar aqui que envelhecimento bem-sucedido, gente, é planejamento. A gente tem que se planejar. Então, eu, com 32 anos de idade, já estou me programando para envelhecer bem. Então, assim, a minha parte eu estou tentando fazer. Exato. Né? Ganhar músculo, manter massa muscular. É difícil, não é fácil, né? A gente sabe que é um trabalho diário, um esforço diário para exatamente quando eu chegar nessa fase da minha vida em que eu vou perder massa muscular, que eu preciso ter uma poupança. A gente fala muito disso, poupança de músculo. Músculo vale nem ouro, vale diamante. Eu falo isso para os pacientes.
vale diamante. A gente precisa fazer a nossa poupancinha de músculo para quando chegar lá na frente e nas intercorrências que podem acontecer num processo de envelhecimento, como cirurgias, internações, adoecimento, por seja qual causa for, eu ter um estoque, um estoque energético ali para conseguir aguentar aquela intercorrência, passar por aquela intercorrência com o mínimo possível de efeitos negativos. Sim. Né? Então, é de hoje que a gente tem que começar a se preparar. E aos 60, 65, 70, dá tempo de me preparar? Dá, porque a gente está chegando cada vez mais longe. Exato. Né? As pessoas, os octogenários, eles até 2050, eles vão triplicar a quantidade de octogenários no Isso mundo. é muito bom, né? Isso é muito bom. Mas mais importante do que a quantidade de anos que a pessoa tem a viver... Com a qualidade, né? É a qualidade. Chegar lá muito bem. Exato. Né? Eu acho que, assim, foi o que a doutora falou. Essa questão de quanto mais cedo você começar e mais jovem você começar, melhor vai ser a tua qualidade muscular, maior vai ser o teu ganho muscular. E aí foi o que você falou. É uma poupança que você forma para lá na velhice, já que você sabe que você vai perder massa muscular, que é natural, você pelo menos você tenha um corpo que tenha uma funcionalidade, porque a massa muscular ela não só dá a proteção para as articulações, para a estrutura, mas ele deixa o seu corpo mais funcional. Por exemplo, né, a gente pega o número de casos de idosos que caem na rua por tropeçar e bater o rosto no chão, porque aí falta várias coisas. Falta reflexo, falta equilíbrio, né? Mas principalmente falta força. Né? Falta força no quadril, falta força na perna. Por que o idoso ele acaba tropeçando e caindo? Porque falta força no movimento da marcha. Né? De levantar o pé para fazer a marcha. E aí, se tiver alguma calçada um pouco mais elevada... é motivo para tropeçar. E na hora que ele tropeça, ele já perdeu o reflexo de colocar a mão na frente. E a primeira coisa que bate é o rosto, né? Muitas vezes não consegue nem levantar. Não consegue nem levantar, exatamente. Não levantar. De tão pouca força muscular que essa pessoa tem, ela não consegue vencer a própria gravidade do corpo, o peso do corpo dela. E para uma pessoa, e além de ser grave, para uma pessoa, acho que isso, eu não vou colocar como humilhante, né? Mas isso, né? Você levar um tombo na rua já é ruim, né? Para uma pessoa que ainda não tem autonomia para levantar, é vergonhoso, né? Ela se sente envergonhada com isso. Então eu falo, o exercício físico, a musculação, o treinamento de força na terceira idade, né? E por mais que as pessoas falem assim, mas eu já estou velho para isso, já não tenho mais idade para isso, isso é um mito. É muito importante a gente ter essa consciência de que o idoso, com uma musculatura mais resistente, mais forte, ele tem mais autonomia. Com certeza. Né? E aí a gente foge da questão do padrão da estética, né? Mas não é para estética. A gente não quer ter um monte de idoso sarado. A gente quer ter um monte de idoso funcional com autonomia, para não precisar dos outros, depender de outras pessoas, né? É para tomar um banho sozinho, é para entrar e sair de um carro, sentar e levantar pegar sacola pesada, subir lance de escada. Então, assim, ser e exercer quem esse idoso quiser. Exato. O que ele quiser fazer. Com funcionalidade, né? Com qualidade. Então, assim, é fundamental. É fundamental isso. E nós, como profissionais de saúde e pessoas que orientam, né, os pacientes, tudo, a gente tem que partir da gente essa informação. Com certeza. Né? E isso tem que ser falado diariamente, né? Vai fazer uma atividade física. Eu até falei para vocês, assim, quando eu questiono na consulta, né? E aí, faz alguma atividade física? Faço tudo a pé. Exatamente. É verdade. Nossa, mãe, já tá escutando? É ótimo, maravilha, ótimo, né? Mas eu falo, não é atividade física, Não é tá? atividade Atividade física é algo programado. Exato. Você tem que programar um determinado tempo do seu dia, tá? Para fazer um exercício orientado, um exercício que que mais as diretrizes nos reforçam, né? Que sejam exercícios multicomponentes, né? Que envolvam... Que tenham alternância de intensidade. Que envolvam exercícios resistidos de força, exercícios aeróbicos, exercícios de flexibilidade e exercícios de equilíbrio. Então, assim, o exercício tem que contemplar todos esses componentes, né? E tem que ser algo programado, tem que ter uma regularidade, né? Pelo menos 3 a 4 vezes por semana, em torno de 30 a 45 minutos. Então, ir ao supermercado a pé, trazer a sacola, fazer faxina em casa...
É bom? É. É uma atividade, mas não é um exercício. Isso me diz que você não é acamado. Exatamente. Isso me diz que você não é inativo. Mas você é Exato. sedentário. Mas Se você é você só sedentário. faz isso, você é sedentário. Você não faz atividade física e não só isso, né? Pela questão de fazer essas inúmeras tarefas de forma repetitivamente, ela pode até se machucar, né? Quantos idosos ou quantas pessoas mesmo da minha idade, que nem a gente, não se machucam em casa fazendo coisas do dia a dia, tarefas, bestas, pela né? questão de não ter o corpo preparado para isso, né? A musculatura mais resistente, mais forte. Então, a gente precisa criar realmente essa mentalidade que atividade física é uma coisa, exercício físico é outra. Então, você levar o cachorro para passear, você fazer todas as tarefas a pé, você subir um lance de escada, legal, isso é uma atividade física. Mas isso seria o básico. Isso seria o básico, exato. De uma pessoa funcional que está Exatamente. saudável. E o exercício é algo programado. Ou seja, a gente vai fazer exercício aqui para você ganhar massa muscular. A gente vai fazer essa atividade aqui para você melhorar o seu condicionamento físico, para aí sim você fazer essas funções do dia a dia sem o perigo de se machucar e fazer com muito mais disposição e muito mais energia, né? Com toda certeza. Quando a pessoa acho que já está acostumada a fazer um treino, né, já tem uma atividade diária, eu acho que ela encara a velhice, né, vai passando o tempo, ela vai dosando, né, carga, o que eu vou fazer. Então, tava fazendo crossfit até os 40 anos. Pô, mas depois dos 40 anos não quero pegar tão forte. Então, agora eu vou para uma musculação, vou para um estúdio, vou fazer um pilates junto. Ela vai se cercando de outras atividades físicas. O que a gente vê muito, né, pegando o caso de casa, né, dentro lá dos meus pais, por exemplo, eu tenho muita dor no joelho. Imagina que eu vou numa sala de musculação, eu vou piorar. E aí você fala, não, pelo contrário, você está com dor no joelho porque você não tem massa muscular para sustentar. Primeiro que você vai perdendo, né? Você vai fazendo essa troca. Mulheres, principalmente, vão ganhando ainda mais gordura por conta dos hormônios da menopausa. E aí essa mulher, literalmente, ela fica... minha mãe anda daqui até o Gonzaga e faz as coisas. Tá, mas isso... Ótimo, que bom, minha mãe não é acamada, mas isso não é uma atividade física. E aí você fala, mãe, vamos para um estúdio de musculação, vamos fazer uma musculação. Imagina, musculação, essa coisa chata, com essas dores no joelho, eu vou ficar toda travada. E aí você quebrar esses conceitos dessa pessoa que tem essa mentalidade um pouquinho mais antiga é muito difícil, né? É difícil, assim. São inúmeras negociações, conversas, e assim, eu falo da mesma forma que eu falo para minha filha, eu falo para os meus pacientes, falo, olha, tem coisas que a gente consegue negociar, tem coisas que não são negociáveis. É isso que eu queria perguntar. E como é que é a comunicação? Porque assim, se a tua especialidade é trabalhar com eles diretamente, né, e a gente sabe que é um público mais resistente à mudança, é um público que já tem alguns conceitos formados, principalmente em relação ao exercício físico, como é que é essa comunicação para tentar convencê-los de que, né, eles precisam... Eu brinco que os idosos são crianças mais teimosas. Não, sim. Porque literalmente é como você falar com uma criança, só que já está com todo o conceito formado. Exatamente. Não, mas o que eu tô falando é certo. Você tá com o pé no chão, você vai pegar friagem. Você fala, até hoje você fala isso. Mas no fundo eles acabam entendendo, né? Eu acho. Assim, eu acho que vem muito desse lugar de acolhimento, né? De entender, de escutar, de compreender que preconceito é aquele. Por que esse idoso não quer fazer atividade física? Porque, como eu falei, assim, muito é cultural, porque não foi da geração deles, tá? Entender Lógico, a bagagem que eles têm. A bagagem. Então, entender e, assim, ir aos pouquinhos, conversando, negociando, né? Sair do 0 para o 100 de uma vez é muito difícil. Então, a gente faz uns pit stops ali no meio, a gente faz umas intermediações. Então, então vamos sair aqui da caminhada, começa fazendo um pilates, começa uma vez na semana. E, assim, à medida que eles vão fazendo, eles mesmos vão vendo o resultado, né? Eles mesmos vão melhorando, sabe? Aí aumenta para 2 vezes na semana. Aí, quando já tiver boa ali no pilates, aí paciente, assim, isso também é responsabilidade nossa, tá? Como equipe assistente. Comunicação direta com os profissionais que estão envolvidos ali no cuidado daquele paciente. Então, assim, paciente meu leva cartinha para o Pilates, leva cartinha para o professor de educação física, para o fisioterapeuta. Olha, preciso que você intensifique isso e isso, que você faça isso e isso. E aí, é ter esse feedback, fiz isso, ela melhorou disso. Então, assim, ter esse alinhamento dos profissionais que cuidam desse paciente, que assistem esse idoso.
E eles vão melhorando, eles vão se tornando mais funcionais, eles vão melhorando a capacidade física, melhorando a parte cognitiva, porque a atividade física, ela também tem esse benefício cognitivo, né? Porque você precisa de concentração para compreender. Consciência corporal, né? Consciência corporal, de atenção, de memorização do exercício, de planejamento, né? Então, à medida que eles vão melhorando, eles mesmos vão sentindo a necessidade de aumentar, né? E à medida que eles vão vendo ali que eles podem, que muito vem do medo também, do medo de se machucar, medo de se sentir inadequado num ambiente de academia ali. Então, eu falo, olha, mas vai testando, né? Vê um horário que é menos cheio a academia, ou então vai num estúdio menor. Eu falo demais para os meus pacientes, assim, que eu me encontrei no estúdio ela é do aluna do Thiago. estúdio. Não falta um dia, assim. E eu fui sedentária. Sim. Até meus 25 anos de idade, eu não fazia nada de atividade física, nada. Eu era aquela pessoa que falava, não gosto de malhar, não gosto de fazer isso, não gosto de fazer musculação, aquilo. Mas, na verdade, eu não tinha ainda encontrado, assim... Um ambiente que te acolhesse. Exatamente. E foi lá que eu me encontrei, assim. Que legal, eu super bem acolhida. A quantidade de alunos ali me permite, assim, fazer uma troca social ótima, né? Mas também não é aquele ambiente não é aquele ambiente cheio, que o professor está ali prestando atenção no que eu estou fazendo, me corrigindo nos exercícios e tudo. Então, é ir testando, é ver com o que você funciona, o que te agrada. Então, começa com uma coisa que vai te agradar, que vai te estimular, e depois você vai pulando as fases, né? Para partir para o que tem que ser feito de fato. Exatamente. Né? Exatamente. Mas é negociação, é acolhimento, é escuta, é quebra de preconceitos, é incentivar esse idoso a se desafiar, a testar, a ir lá fazer, e eles voltam e falam, nossa... E experimentar uma novidade e falar, realmente, né? Tô me sentindo melhor, tô dormindo melhor. Sair daquela bolinha ali de que, não, para mim, já fiz o que eu tinha que fazer na vida, Então, não, quebra essa bolha, vamos lá, se desafia, vamos fazer coisa nova e incentivar mesmo eles a voarem aí, né? Porque... e eu acredito que essa questão do físico acaba, né, até se transportando para a questão social mesmo, como a Ana falou, né? Então, você está ali naquele ambiente, você acaba... Nossa, eu vejo isso muito acontecer no estúdio. Às vezes aparece alguém da terceira idade... O nosso aluno com mais idade lá, o seu Luiz, ele tem 93 anos. 93 anos. Olha ele mora na frente do estúdio e é muito bacana porque a Thaís, que é a nossa treinadora, a aula dela é das 3 às 4 horas da tarde. E quando é mais 5 para as 4, quando está terminando a aula dela, os alunos estão alongando, ela fala, pessoal, dá licença, pega o seu Luiz pela mão, atravessa a rua com ele e deixa ele na porta de casa. E é um cara que, nossa, quando é aniversário dele, as próprias alunas fazem lá, levam um bolo, cantam parabéns. Então, é muito legal. E ele não falta uma aula, viu? E ele não falta uma aula. 93 anos, 93 anos. Mora sozinho. Mora sozinho. E assim, aí ele não aparece pra aula, o pessoal já liga, seu Luiz, você não tá vindo, isso aqui tá tudo certo. Então, assim, isso, para quem tá nessa situação, né? Imagina, os filhos moram longe, né? Ele já não tem mais a esposa. Já não tem aquela rede de apoio próximo, né? Porque, infelizmente, os filhos partem, né? Por mais que tenha o contato de ligar, tudo não tem aquela proximidade. Às vezes moram fora, já tem as suas famílias. Exatamente. Então, fica aquela rotina meio complicada. Então, a pessoa se torna abandonada. Então, ela fala, pra quê que eu vou fazer tudo isso se eu não tenho ninguém? Eu não tenho mais propósito de vida. E aí, quando você encaixa um lugar assim que a pessoa é acolhida, ele faz questão de falar, de comunicar. Por quê? Acolhimento. Sim. É a comunicação. Então, ao mesmo tempo que é um cara que 93 anos mora sozinho, consegue fazer todas as suas funções, ele tem a rede de apoio dele ali. Sim. Porque ele sabe que se acontecer alguma coisa, a galera do estúdio tá lá por ele. Então, quando eu acho que o idoso cria essa consciência, muda muito, amigo. Ele faz questão esse de... vínculo, né? O vínculo fica muito forte. É o que a gente fala, né? O ser humano, ele precisa pertencer a um grupo. O senso de comunidade, o pessoal hoje fala muito dentro do treinamento em senso de comunidade, né? Mas o que fortalece um espaço a ter uma boa fidelização de alunos? É o senso de comunidade. Isso é importante, mas isso é importante não é só na galera nova, mas nos adultos, nos idosos principalmente. Então, se você pega aquele grupo de idosos que saem lá às 5 horas da tarde para sentar no shopping, tomar um cafezinho e bater papo, jogar o dominó, isso é o senso de comunidade.
Exatamente. A pessoa, o ser humano, ele precisa pertencer a um grupo, né? Sim. E aí é onde você conversa com muitos idosos que às vezes eu paro para conversar e eles se arrependem amargamente de parar de trabalhar. Né? Porque o propósito ele está muito atrelado às vezes ao trabalho, à função, né? Exatamente. Ao A servir, né? aposentadoria meio que acabou o propósito de vida da pessoa, porque né? você vai fazer o quê? Aonde que você vai desprender seu tempo? Qual que é o meu senso de comunidade? Você perde isso. Então, eu vejo muito isso, por exemplo, no meu pai. Então, meu pai já deveria de ter se aposentado há muito tempo, mas ele não consegue deixar o trabalho dele. Só que você começa a perceber que senso de reflexo, de equilíbrio, já vai perdendo. Aí você fica, pai, você já não é para mais ficar dirigindo sozinho. Não, mas quer ter autonomia. É se sentir útil, né? É se sentir útil e tá tudo bem, mas e aí? E atividade física? Por que a gente não consegue? Ah, mas eu não tenho tempo. Não, você tem que ter sim. Pô, você tá aposentado, você não tem tempo. Entendeu? A gente tem o que a gente chama das blue zones, né? Que são áreas no planeta que vários estudos estão tentando entender o porquê que essas populações elas têm um maior número de centenários, né? E aí algumas coisas, onde estudar a longevidade desse pessoal, assim, o que eles fazem, o que eles comem, por que eles vivem Hoje no Globo mais, Repórter. né? E aí, assim, fala-se muito que são pessoas, assim, que têm um propósito de vida, né? Que o propósito de vida Não vai morre, muito né? além de uma função profissional ali. Sim. De um exercício profissional. Né? O propósito de vida é exatamente a sociabilização, né? Pertencer mesmo à comunidade, não se isolar, não... Porque a aposentadoria, assim, a palavra aposentadoria, ela vem do termo aposento. É aquela pessoa, assim, que imagina, parava de trabalhar, ficava dentro de um quarto, dentro de casa, vendo TV o dia inteiro, sem fazer nada. Fazer nada, né? Isso é péssimo, né? Isso é péssimo, não é porque a pessoa aposentou, assim, da atividade profissional dela, que ela tem que ficar restrita ali, que ela tem que ser podada, que ela tem que... Não, assim, agora vai exercer outras funções, se descobrir de outras formas, fazer coisas novas, conhecer pessoas novas, fazer trocas. Gente, nós somos seres sociáveis, assim, a gente precisa de troca social, a gente precisa vincular com outras pessoas, vincular com outras coisas. Então, fazer ligações, fazer conexões. Né? E aí por isso que eu acho que é importante a gente cuidar de todas as áreas da nossa vida, né? Porque imagina, se o seu único propósito está ligado ao trabalho, a hora que você se aposenta, acabou. Agora, quando você tem os seus relacionamentos equilibrados com a sua vida profissional, com a sua família, né? Tipo assim, você vai ter uma vida muito saudável. Você não precisa parar 100%, mas você pode diminuir muito bem, né? Então, eu acho que essa questão de propósito, ele tem que estar muito atrelada não só à área do trabalho, mas a família, ressignificar a vida, aos relacionamentos com os amigos, a um hobby que você tenha vontade de fazer, a aprender novas habilidades, você aprender uma língua que cognitivamente isso é ótimo. Maravilhoso. Aprender um instrumento. Aprender uma arte manual nova, uma pintura, um bordado, o que seja, assim. E se estimular, se desafiar, sair daquela bolinha ali que você das coisas que você já sabe, já está acostumado, né? Então, se desafiar, não achar que porque eu já estou mais velho, não vou aprender coisa nova. Assim, pode ter uma certa mais dificuldade em determinadas áreas? Pode. Mas, assim, faz parte do desafio também, né? Compreender, enxergar a beleza dessa fase da vida, né? Não enxergar do ponto de vista do copo meio vazio, né? Sim. Assim, eu tô doida para chegar aos 85. E super bem. Super bem, assim. Eu não vejo a hora de chegar aos 85. E, assim... Acordar 10 horas da manhã, fazer minha atividade física, ir pra feira, sem hora, sabe? Sem preocupação. Eu acho que hoje, para nós, né, que temos aí uma faixa etária aí que é muito ativa no trabalho, eu acho que a maior... Não uma angústia, mas eu acho que o que mais pega pra gente são os horários, né? É você ficar... É a correria, né? Preso em horário, né? Você ter a tua agenda muito apertada, graças a Deus, mas... Exato, mas né? É aquele momento da nossa vida, a gente tá naquele momento da vida produtivo, que é assim... Né? Produtivo. Multifunção, multitarefa. Então vai fazer isso, treinar isso, lá. Daqui a pouco, a ideia é o quê? Daqui 10, 12 anos, você fala, dá uma baixada, vou pisar no freio, porque agora eu quero curtir um pouquinho. Beleza, eu trabalhei, tenho minha vida aí, mas eu não aproveitei, porque eu fiquei
ralando. Agora eu quero o quê? Aproveitar. Então, na verdade, essa fase da aposentadoria não deveria de ser um martírio, né? Pelo Mas contrário. pelo Um peso, né? contrário, Muitas um pessoas peso. carregam isso como peso. Nossa, agora eu tô Exato. aposentado. Meu Deus, o que As que eu vou pessoas vão me fazer? enxergar de uma outra maneira também, né? Aí vem de novo, assim, daquilo que a gente falou, do planejamento, né? Você se planejar não só do ponto de vista financeiro, porque, claro, as coisas mudam, né? Com certeza. Quando a pessoa aposenta, né? Muda financeiramente, muda o senso de propósito, muda a forma como ela se vê e como ela é vista na sociedade, Muito, né? é. Só que a gente tem que trabalhar isso de maneira sistemática, cultural, assim. E a mudança tem que começar na gente. Exato. E começa com planejamento. Então, assim, eu tô hoje nessa pegada, fazendo isso e aquilo e tudo, mas daqui quantos anos eu vou ficar nesse ritmo durante mais ou menos... Claro, assim, acontecem intercorrências na vida, mas a gente tem que ter um mas você tem um planejamento mínimo ali, né? Sim. Então, eu quero fazer até determinado ponto, quero fazer isso, deixa eu me programar financeiramente para nessa fase da vida eu conseguir fazer isso e isso, deixa eu fazer o que tiver dentro do meu alcance para quando chegar lá, eu conseguir aproveitar essa fase da melhor forma possível. Então, me alimentar bem, controlar bem minhas comorbidades, fazer... ter um bom gerenciamento do estresse, Sim, né? sim. Que é importantíssimo. Você Muito, você deixar sucumbir pelas, Exato. pelos problemas e as dificuldades da vida. Então, toda essa mentalidade de planejamento. Né? E chegar lá na frente. Uma das coisas que a gente mais aborda, né, principalmente, né, nos congressos aí, principalmente esse que teve de nutrição, é principalmente falando das meninas, né, das mulheres que vão entrar nessa fase a gente tem a perimenopausa, tem a menopausa, que tem um declínio muito grave, né? Dos hormônios, cognitivo. As mulheres não são compreendidas nessa fase, então tem diversos sinais e sintomas, e que realmente a gente sabe que a nossa perda de massa magra, a perda de massa óssea, tudo é muito mais intenso, vamos dizer assim, do que nos homens. E aí se bate muito na tecla do que fazer, de como assistir essas mulheres, né? O que a gente pode fazer? Então, talvez não ignorar tanto os sinais e sintomas que essa mulher traz no consultório, né? Então, tem casos de várias pacientes que já falaram, eu ia no médico, o médico falava, não, isso daí é coisa da sua cabeça, você está ficando louca, e passava remédio de psiquiatria, ao invés de tentar entender, regular o hormônio. Eu acredito que deve ter bastante no teu consultório essa busca, né, de assim, parece que a gente perde um pouco da essência conforme vai passando a idade, né? E aí a gente vai tendo algumas crises, né, crises da meia-idade, vamos dizer assim, que a gente passa a não se entender. Isso a gente consegue regular completamente com atividade física, com alimentação, em alguns casos entrar com algumas medicações também, né? Perfeito, assim, cada vez mais as pessoas têm buscado o geriatra mais precocemente, né? Então, assim, o público do consultório é muito diversificado. Eu tenho um paciente de 55 até 102 anos. No consultório. Então, assim, é um público muito diversificado, que tem demandas diferentes. A demanda desses pacientes mais jovens, esses idosos jovens, né, que a gente fala, é muito, assim, que estão passando por essa fase, assim, dessa transição para se reencontrar. Exato. Se entender como uma pessoa idosa, né, ver quais que são as suas intenções, os seus desejos, e cabe a nós muito acolher e entender as demandas dessas pessoas, né? Com relação especificamente à questão das mulheres ali na peri e pós-menopausa, claro, tem as indicações corretas de terapias de reposição hormonal, né, que não cabe aqui na nossa discussão, mas faz parte do pilar básico de tratamento dessas pacientes, atividade física. Né? Não existe só prescrição medicamentosa para esses pacientes. Né? E uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta nessa fase, principalmente perimenopausa, ali pós-menopausa, é com a saúde óssea, né? Que a gente fala muito do músculo, que eu vejo muito assim, elas incomodadas esteticamente, né? Por conta da flacidez, por conta da fala muito sobre muscular, pele, mas não fala sobre osso. Exatamente. E assim, osteoporose, osteopenia. Gritando. Gravíssimo, tá, gente? É gravíssimo, porque muda a história do envelhecimento de uma pessoa. Uma fratura muda a história de um envelhecimento que vinha sendo bem sucedido. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. A minha avó, hoje com 86 anos, ela teve a primeira fratura por fragilidade, que é uma fratura por fragilidade óssea, né? Após um trauma de baixo impacto, não é para ninguém fraturar, porque cai da própria altura.
tá? Não é normal fraturar porque cai da própria altura. A minha avó fez a primeira fratura por fragilidade, fraturou o colo do fêmur aos 55 anos. Nossa. Muito nova, né? Muito nova. E aí os médicos, naquela época, olhavam para aquilo, faziam densitometria óssea, que só vinha a osteopenia, e falavam, não, você só tem osteopenia. Tá tudo bem. Tá tudo bem, ninguém tratou. E aí ela fraturou um fêmur, fraturou Olha o outro, só. fraturou vértebra. E aí cada queda ia gerando mais incapacidade, mais Sim. limitação. O que aconteceu? Entrou num quadro depressivo, porque ficou limitada, não conseguia Exato. mais fazer o que ela conseguia fazer antes. E isso cavalgou um quadro demencial que Não tem reversão, não tem né? reversão, né? Hoje ela é praticamente acamada, né? Então, não foi visto lá atrás. Poderia ter Exato. sido totalmente diferente a história do envelhecimento dela, né? Ela não tinha nenhuma comorbidade grave, assim, que justificasse. que impactasse de maneira muito negativa a vida dela. Mas ninguém olhou para essa parte da saúde óssea dela. E a né? gente está falando de uma coisa, Ana, me corrija se eu estiver errada, que é básico, né? Então, uma saúde óssea, que não é nada mirabolante, não é um tratamento caro, não é nada invasivo que a gente precisa fazer. É literalmente ter uma boa qualidade de sono, manejo do estresse, pensar numa atividade física e principalmente alimentação. Sim. Conseguir olhar os exames também daquela paciente, Sim. identificar, pô, você está tomando muita vitamina D, você está tomando pouca, o que você está tomando, magnésio, cálcio. Você equilibrando isso, Sim. num quadro de osteopenia, a gente consegue fazer uma reversão ou dar uma segurada melhor, né? Eu acho que principalmente a visão do médico, né? O médico, ele tem que, na hora que ele bate o exame, o olho no exame, e ele vê aquilo, ele fala assim, cara, isso daqui pode gerar tudo isso daqui. Né? Porque assim, um quadro de osteopenia pode gerar uma osteoporose e ela pode começar a ter um monte de lesão. Não tá? Qual que é o estilo de vida dela? Entendeu? Né? Então, tipo, eu não sei, mas eu tô falando de uma visão geral do profissional da área da saúde. Eu incluo profissionais da minha área, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos. Às vezes, o que eu acho que falta nos profissionais é a visão mesmo. A visão integral. Assim, Macro, uma coisa mais integral. Exato. Fala assim, uma pessoa que tenha uma osteoporose e que possa se lesionar por causa disso, possa, sei lá, quebrar um fêmur, né, ter um problema no quadril. Será que essa pessoa, quando ela tiver num processo de recuperação e capacidade, ela vai se sentir bem? Sei lá. Sim. Exato. Né? Praticamente sem capacidade de fazer nada durante um certo tempo. O que né? eu vejo, posso dar qualidade, né? Exato. O que eu vejo muito, assim, esses pacientes que têm a osteopenia, a osteoporose, por falta de informação, né, que cabe a nós a responsabilidade. Exato. Eles não têm, Eles não exato. têm a obrigação de saber Não disso. tem, Mas exato. falta essa informação de que a atividade física, em especial a atividade física resistida, faz parte do tratamento da osteopenia e da osteoporose. Tá? Não é só remédio, não é só vitamina D, não é só consumo adequado de cálcio. A atividade física é inegociável nesse caso, porque quando você traciona o músculo, quando o músculo é contraído ali, você tem o estímulo muscular, esse músculo traciona o osso. E essa tração do osso é fundamental para o processo de regeneração da massa óssea. Então, não existe tratamento de osteopenia, de osteoporose, sem atividade física resistida. E aí, os pacientes têm muito isso. Nossa, mas o meu osso é fraco, então eu não vou fazer. Isso é uma Vai briguinha. quebrar, Vai né? quebrar, Aí eu vai vou quebrar fragilizar. se você não fizer. Porque já chegou paciente para mim falando que a recomendação médica foi de evitar atividade física. E eu falo, cara, como que um médico... Eu falei, troca de médico. Eu falei, não quero ver o nome do médico. Eu falei, só troca de médico. E às vezes também tem a ver com a geração dos profissionais, né? Também. A nossa geração, né? Você vê, a doutora Ana tem 32 anos, então a geração dela é diferente, também da geração do médico que hoje está com 70 anos, com 65 anos, né? É que eu acho então que a visão também, muda, né? Quando a gente trata, aí eu não sei se eu vou pegar numa ferida, né? Mas eu acho que quando a gente pensa em saúde, a gente tem que sempre estar atualizado. Sim. Ah, sim. Então, assim, tudo, sim. as coisas Né? mudam. As informações Então, mudam. antigamente o ovo era o vilão, agora o ovo é benéfico. Daqui a pouco vai vir outra coisa que... As coisas O leite, mudam. coitado, meu O Deus, leite, coitado. O leite é inflamatório. Toma, não nossa toma. senhora, o que eu faço? Mas, assim, as coisas vão mudando, vão surgindo novos tratamentos. Então, independente se você 30, 40, 70 anos, quando você trata de pessoas, você está com um humano, um outro ser humano do
lado da tua mesa, cara, você tem que buscar especialização. Trata do bem mais precioso que a pessoa tem. Então, é a vida dela. Então, a assim... saúde dela. Você... Eu escutei uma vez uma pessoa falar uma coisa que me marcou muito, que assim, quando você tem saúde, você tem vários problemas, né? Tudo é problema. Eu tô gorda, eu tô magra, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tenho dinheiro, eu não tenho... Quando você não tem saúde, você tem um problema só. Né? De tão imenso que ele é. Que é se curar, exatamente. Porque é muito grave. Então, assim, eu vejo profissionais que realmente, tipo, ignoram, que menosprezam. Então, pega um quadro, por exemplo, esse da sua avó, totalmente revertido. Poderia ter sido outra a história, né? O desfecho poderia ter sido diferente. E é o que a gente mais vê. Então, quando entra no consultório uma pessoa assim, aí você fala, tá, vamos lá. Então, vamos tentar procurar um outro médico, uma segunda opinião. Ah, tudo vai para fazer cirurgia. Faz cirurgia do joelho, faz... Será que você precisa fazer essa cirurgia? Será que você não precisa começar um treino? Será que você não precisa perder esse peso? Sim. Será que você não precisa fazer um manejo desses hormônios? Será que você não precisa fazer uma suplementação? Então, entra uma bagagem antes que as pessoas esquecem porque quer um imediatismo, quer uma solução mágica. Rápida. Exatamente. Só que aí você vê um idoso tomando 15, 20 comprimidos achando que isso é normal. Aí você fala, cara, não. E aí, quando você vai ver, se eu tenho... Isso é muito frequente, né? Não tenho dinheiro para fazer atividade física. Exato. A atividade física é cara. Gastar R$1.000 na farmácia. Aí eu falo, então, vamos... Porque faz parte também do bom trabalho do geriatra, fazer gerenciamento e organização ali do recurso que aquele paciente tem. Então, tá. Então, vamos ver aqui do que é que você está usando aqui que não precisa. Né? Às vezes, o paciente está gastando, assim, de 100, 100 e tanto de suplemento, o paciente gasta 300, 400 reais por mês de suplemento, que, assim, não vai fazer diferença se você não treinar. Assim, e, às vezes, não tem necessidade mesmo. Sabe? Assim, não tem evidência científica robusta que embase aquela suplementação, sabe? Então, assim, vamos redirecionar os recursos aqui, que a atividade física vai te trazer muito mais benefício do que isso aqui. Exato. Né? Então, se depois você tiver condição de tomar isso aqui e fazer atividade física, você quer tomar, porque tem gente que gosta de tomar os polivitamínicos da vida, colágeno, tudo, né? Os colágenos. Né? Adora. Aí não tem problema. Mas, assim, se agora está faltando, não tem recurso suficiente para esses dois, vamos investir naquilo que tem evidência, gente. Tem evidência científica de que vai mudar a história do seu envelhecimento. De que atividade física, ela é prevenção e ela é tratamento. Exatamente. Faz parte do pilar. São poucas as situações em que a gente diz, não, você realmente não faz atividade física. O recomendado para você é repouso mesmo, tá? Repouso total. E na grande maioria dessas situações, isso é temporário, né? Até a gente ter uma compensação de um quadro renal, de um quadro cardíaco, de um quadro pulmonar. Aí, beleza. Agora, a gente vai voltar à atividade física com essas e essas determinações. Mas, para a grande maioria dos pacientes, gente, atividade física, ela é fundamental. Ela não é só indicada, como ela é necessária. Exato. Né? Faz parte do pilar dos tratamentos e da prevenção. E Ana, pensando se não fizer também... por bem, vai ter que fazer por mal. Bom, a gente já tem que pensar assim, né? Então, hoje a gente já pensa, cara, se eu não fizer, lá na frente vai me custar muito caro. Vai pagar um preço, com certeza. A gente sempre paga um preço, só que ou é pro bom ou é pro ruim. Exatamente. Então, qual que é o preço que eu quero pagar? Eu quero ir pro bom, com certeza. E a gente falando de atividade física, a gente pensa também, a gente tá falando de saúde e tudo, mas a gente tem uma moedinha extra que eu acho que é o mais importante, que é o quanto essa atividade física modula a nossa mente. Então, a gente tem estudos, né, falando que quem se exercita, liberação de endorfina, de vários hormônios lá, aquelas cascatinhas que a gente não precisa ficar abordando aqui, mas a gente tem um potencial de prevenir Alzheimer, demências, né, dar um suporte melhor para esse cérebro. A gente consegue colocar isso para os nossos idosos e como que você consegue colocar isso para um paciente que chega para você, Ana? Como que esse cara pode começar a se exercitar e às vezes ele já tem uma genética, ele já tem uma compensação para esse Alzheimer, ele acha que realmente vai entrar naquela onda. Você consegue falar para ele, vamos fazer uma atividade física, vamos modular teu cérebro? Dá para explicar isso para o idoso? Com toda certeza. Assim, claro que quadros que já chegam com quadros demenciais de moderados a avançados, parte muito mais assim da gente trabalhar em conjunto ali com a família para uma educação ali em saúde e fazer o melhor que a gente pode dentro daquele cenário que é mais limitado. Mas no cenário de prevenção,
que assim, Total. as pessoas chegam desesperadas no consultório. O que eu faço para... Minha mãe tem Alzheimer, meu pai tem Alzheimer. O que eu faço para eu evitar isso? Então, assim, nesse cenário de prevenção, é a conscientização mesmo. Assim, é a conversa, é explicar, é mostrar mesmo. Olha, os estudos mostram, saiu até recentemente, foi publicado um estudo que foi apresentado no último congresso de Alzheimer, lá no Canadá, que mostra assim, que dos pilares do que a gente pode fazer para a prevenção de não só o Alzheimer, mas de doenças demenciais como um todo, está lá a atividade física. Exato. Está lá a atividade física, assim, indiscutivelmente. Né? Atividade física, eles colocam, se eu não me engano, são 4 vezes por semana, de cerca de 30 a 45 minutos de uma atividade física super moderada. acessível. Então, assim, faz parte, assim, não tem remédio milagroso. É conscientização, é conversa, é chamar essa pessoa para a realidade do que a evidência mostra, a evidência científica mostra. Exato. Faz parte do processo de prevenção. Né? Então, se você não quer ter Alzheimer lá na frente, tem que fazer sua parte hoje. Né? E principalmente pensando em alimentação, né, Ana? Alimentação adequada, bom manejo das comorbidades, né? De uma hipertensão, de um diabetes, de uma depressão, de doenças cardíacas. Então, ter um bom manejo dessas comorbidades, estar com tudo isso bem controlado. A atividade física, que é indiscutivelmente necessária. Sim. Uma alimentação baseada e a questão do propósito de vida, da sociabilização, do estímulo cognitivo por diversas frentes, né? Aprendizado de coisas novas, os vínculos sociais. Sim. Né? Então, tudo isso faz parte desse processo preventivo. Então, é hoje que a gente tem que fazer isso, não Quando a gente pensa numa galera mais jovem, a gente sempre chega no consultório, no estúdio, porque a dieta low carb, a dieta não sei o que lá. Eu acredito que nos idosos não tenha, acho que essa prevalência de, estou fazendo tal dieta, estou fazendo tal coisa. Mas eu acho que você consegue acompanhar bem essa questão da redução alimentar, principalmente de proteína, né? A gente vê realmente uma mudança no paladar desses idosos. O que você consegue aconselhar para esses idosos, Ana? Você tem encaminhamento para Nutri? Como é que funciona a tua equipe? O geriatra, ele não é ninguém sem o físio, sem o educador físico, sem o Nutri, sem o psicólogo. Então, assim, a gente trabalha né? aqui em equipe, tá? Então, assim, eu preciso de um Nutri me ajudando com esse paciente, assim. Mas também dentro da minha consulta, da minha orientação, é obrigação minha falar sobre alimentação. Vem cá, como é que tá seu apetite? Exato, a perda do apetite. Me fala o que você está comendo. Tem muita perda de apetite, né? O pessoal mais idoso. Assim, porque perda de paladar por proteína. Muda muita coisa, assim, muda a papila, muda a questão do olfato, que interfere diretamente no apetite, né? Ou o próprio uso de muitas medicações, né? Que a polifarmácia que a gente usa pode interferir negativamente no apetite desse paciente. Eles vão ter mais dificuldade, de fato, para a digestão da proteína. Então, se eles sentem a proteína pesada. Então, assim, eles naturalmente vão migrando para alimentos mais leves, mais fácil de digestibilidade, vão preferindo frutas. Não, meu pai hoje ele só quer comer fruta. Só quer comer fruta, isso é muito comum. Pãozinho, fruta. Minha mãe só quer comer pãozinho. Pãozinho. Sopa, puta. Então, falei, não, pode comer a sopa, mas assim, bota uma proteína dentro dessa sopa, pelo amor de Deus, bota um franguinho, bota uma carninha moída. Mas um caldo de osso. Nossa. Tem a questão da dentição também, né? Assim, que pode atrapalhar também a mastigação. Para mastigar, né? Exatamente. Exato. Então, eu acho que faz parte da boa consulta médica. Sim. Entender o que esse paciente está comendo e dando alternativas para ele, para incrementar a dieta dele ali. Para a gente tentar, pelo menos, se aproximar da meta proteica que a gente vai calcular para esse paciente. E quando a gente não consegue isso pela via alimentar, através dos alimentos, aí cabe a indicação de uma suplementação. Exato. Tá? Que aí entra na questão da palatabilidade, né? Por exemplo, pego o caso lá da minha mãe. Minha mãe é bariátrica, não sei o que aconteceu, acho que eles operaram alguma coisa no centro aqui, olfativo dela. Ela pegou um ranço absurdo por carne. Então, nem ovo, carne, nada. Proteína, ela tem um ranço Ela virou absurdo. vegana depois da... Literalmente. Ela pega um ranço absurdo de proteína. Então, é tudo carboidrato, tudo coisinha mais docinha. E assim, aí eu falo, então vamos fazer uma suplementação de whey protein. Juro, da cozinha na sala tem um espaço. Ela sente o cheiro do whey protein, ela começa a ficar enjoada.
Caramba. Então, assim, a suplementação Difícil, também não é nessa fácil, não. idade é muito difícil, porque eles ficam com aversão a suplementos. Tem uns whey's que eles são sem sabor, assim. Tem, mas são horríveis. Assim, Dá pra misturar O na Body comida. Protein, né, e o Body Balance, que é uma vertente, né, de um colágeno que a gente usa para manutenção de massa magra, tem apresentado alguns resultados positivos e, assim, é o que eles mais estão aceitando porque é meio que similar a um suco. Não tem aquela consistência do whey protein, aquele doce do whey protein, que, na verdade, o whey protein foi feito, né, para juventude, né? Então, aquele cookies and cream, aquelas coisas muito doces que o paladar do idoso não adapta. Exatamente. Entendeu? Eu tento deixar assim, o suplemento como uma alternativa mais tardia, tá? Assim, eu tento ao máximo ajustar com a alimentação. Evitar. Exatamente, porque eu sei que é difícil a aceitabilidade, a palatabilidade Muito, dos suplementos. Não é muito. fácil, gente, tomar suplemento alimentar. Não é. Tá? A Não gente é. toma porque a A gente gente sabe pega o lá resultado, engole, né? sabe? O quanto faz bem. Sim. É. E aí, eles também têm esse preconceito de que o whey é pra Marombeiro. pra marombeiro. Marombeiro. Nossa, eu vou começar a tomar isso, vai prejudicar meu que vai rim. fazer mal pro rim. Nossa, né? quando eu dei creatina pro meu pai, ele falou, você quer me matar? É. Meu rim vai falhar, mas eu Fala tenho mal, problema vai renal. fazer mal pro rim. Então, É. assim, eu tento deixar realmente para uma fase mais... Ó, já tentei de tudo aqui, ajustar a alimentação, dou alternativas, no lanchinho faz isso, dou umas receitinhas para ver se Não adaptou nada. Não adaptou aí- nada, aí eu entro com Sim. o suplemento, né? Porque não é barato, né? Não é barato. Um bom suplemento não é Não é. barato. E tem essa questão da digestibilidade. Assim, aí não adianta o que eles fazem muito, usam uma quantidade inadequada. Exatamente. O produto tem a recomendação lá, usar 3 colheres em tanto de leite desnatado, Para usar 2 vezes uma. ao dia. Aí eu uso uma. Eu falo, mas vem cá, a lata tá durando quanto tempo? 6 2 meses. Então tá errado, porque se estiver É usando isso. certo, a lata dura 15 dias. É. A lata do suplemento nutricional, né? Se estiver usando certo, dura 15 dias. Você fala, mas não consigo tomar mais do que isso. Então, assim, então não toma. Porque você Exato. tá jogando dinheiro fora, não vai estar te ajudando. E é tudo né? moedinha de negociação. Você não consegue tomar, tá? O que a gente consegue fazer? Você precisa me dar alguma moedinha de troca. Eu te dou, você me dá junto. Vamos puxando essa cordinha Exatamente, juntos. exatamente. Porque senão você fica sem alimentação, você fica sem suplementação. Esse idoso, literalmente, você vai acompanhando... Definha. E muito rápido. E é difícil você tratar uma dieta com um idoso, assim, né? Por Muito. exemplo, eu vejo pela minha casa, às vezes minha mãe, Thiago, vem almoçar em casa, tá? Eu vou. Meu, aí você vai ver, na mesa tem arroz, batata, bolinho de arroz, Você fala, barra do carboidrato. verdura, aí o frango, a milanesa. Você fala, mas por que isso? Às vezes eu falo, mãe, cadê a proteína? Nossa, você com esses negócios de proteína. Eu falo, mas precisa ter proteína na refeição, É o equilíbrio, cara. né? Mas entra naquela questão cultural, né? A nossa geração já vai ter uma consciência melhor da Muito distribuição melhor. dos nutrientes dentro de uma Fala, olha, refeição, a gente né? não tem desculpa para não envelhecer bem. Exatamente, Exatamente. Informação a gente tem. A geração dos idosos de agora, a gente realmente tem que ter um trabalho de manejo, de explicar, de convencimento, de negociação. Mas a nossa geração Não tem desculpa. Não tem desculpa. É. Todo mundo sabe, assim, é muito bem consolidado, que a alimentação atingindo meta proteica, meta disso, de aquilo, atividade física, gerenciamento de estresse, Um sono, cultura um de estresse, sono, tudo. A gente sabe o caminho, a gente sabe o que O fazer. que vai- Exatamente. exatamente. Então, a gente não tem desculpa. É. Para a geração que já está ali na faixa de 75, 80 e tudo, a gente realmente tem que fazer um manejo mais fino, né? Porque é mudança cultural. Exato. Né? Eles têm uma cultura diferente, eles têm Eles foram criados uma diferentes, mentalidade né? diferente, exatamente. Sim. Então, a gente vem muito desse lugar de acolhimento, entendeu? Tudo bem, eu entendo, mas assim, vamos tentar negociar isso e aquilo. Vamos fazer tal mas coisa. a gente não tem desculpa. Na verdade, eu acho que o que a gente mais vai acompanhar daqui em diante, na verdade, são os excessos. Né? Então, os excessos medicamentosos que a gente tem feito, os excessos hormonais, às vezes o excesso de treino, o excesso de dieta. Então, isso também vai impactar futuramente como que a gente... Negativamente, porque- Negativamente. Nem tanto, nem tão pouco, né? Eu acho que o caminho Exato. do meio serve para tudo na vida. Para né? tudo, equilíbrio é tudo, né? Tudo. É tudo. Inclusive, assim, até estudos mostram que atletas de muito alto rendimento, que têm, assim, fazem atividade física de carga Muita muito alta, intensidade.
eles têm a imunidade tão comprometida quanto alguém que é sedentário. Exatamente, Exato. sim. Então, assim, não estou condenando aqui a atividade Sim, física de sim. alta Claro, não, mas- performance de forma nenhuma, mas só para a gente entender. Os extremos, Os né? extremos, eles não são saudáveis de qualquer forma. Sim, Exato. Nem exatamente. tanto, nem tão pouco. Eu acho que assim, quando você toma consciência, você é um atleta de alto rendimento, você é um fisiculturista, você sabe. Você tem que ter noção do que você vai ser daqui 10, 20 anos. Você tem que ter essa consciência. Então, quando você começa a utilizar um hormônio, você começa... Não, você é atleta, você é isso, você é aquilo. Você tem que saber o caminho. Não é daqui 2 meses. É daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. É construir, né? Vai construir alguma coisa. E aí você vai ter que escolher qual caminho que você vai. Pode ser um caminho muito bom, mas pode ser um caminho ruim. Então, literalmente ir gerenciando isso ao longo do tempo, né? A gente vê a galera hoje negligenciando. A gente fala muito de saúde, mas realmente, o quanto que a gente está saudável? A gente está saudável à custa do quê? Né? Porque chega paciente tomando 3 mil reais de suplemento, eu falo... E é caro você fazer dieta? Ainda me falam que é caro fazer dieta. Eu falo, pô, você gasta 3 pau de suplemento e é caro fazer dieta? Comprar um alface na feira? Fazer legumes todo dia? Ah, é muito trabalhoso. Eu falo, pô, tem salada pronta. Não que eu goste muito, mas tem salada lavada. Tem alternativa de tudo quanto é Tem jeito, alternativa. né? É só a pessoa querer, né, Thiago? Eu acho que essa consciência foi o que a gente estava falando aqui. Eu acho que a nossa geração não tem mais desculpa Não, em relação à nenhuma. questão da informação para poder viver muito melhor, né? E a gente, Exato. quando fala de longevidade, a gente fala de longevidade com qualidade, É. né? Uma coisa que eu falo sempre, todo Exato. dia. Eu falo assim, não adianta você querer ter longevidade se você não tem tem qualidade qualidade, nisso, é. né? Você viver mais, mas viver acamado, ou você Exato. viver mais Não faz sentido. dependendo Não de outras faz. pessoas Faz sentido. para cuidar de você em Exato. todos os aspectos, isso não é legal. Então, eu acho que a nossa geração vai ter isso, já tem essas informações, e a ideia desse podcast aqui é exatamente isso, é levar as informações para as pessoas que ainda não têm ou que ainda precisam daquele start inicial, né? Exato. E doutora, e agora pra gente finalizar aqui, porque Mas você vê, ó, gente. passou rápido pra Caraca, caramba. meu. Eu acho que eles A estão roubando nosso tempo aqui, viu? Vou abrir um VAR aqui pra gente ver. Eu queria que você desse aí uma dica, um conselho para quem está assistindo esse podcast. Todos os convidados que a gente traz, a gente pede aí esse conselho final, essa dica, né? Como esse podcast é voltado para o idoso, para a terceira idade, que dica você daria para esse idoso que está assistindo a gente agora aí? Ou seja, o pessoal fala assim, a melhor idade, né? Tem gente que se incomoda quando fala a melhor idade. Mas por que a melhor idade, né? Qual dica você daria aí para essa galera que está assistindo a gente? Não tem uma dica só, tem algumas dicas, né? Acho que a gente tem que olhar de diversos ângulos. Eu acho que o primeiro de todos é tentar enxergar a beleza dessa fase, tá? Não minimizando as dificuldades, não... transformando tudo no... Sendo realista, pé no chão, né? Pé no Sim. chão. É uma fase que tem suas dores e seus amores, como qualquer Como fase qualquer outra. uma. da vida, né? Exato. Então, tentar enxergar a beleza dessa fase, eu acho que é um primeiro passo para a gente não se diminuir, não se minimizar por estar nessa fase da vida, né? A segunda é ter realmente, assim... Não é tarde para você começar a fazer coisas novas. Então, fazer uma atividade física, fazer ter uma dieta equilibrada, deixar vícios, né? Cigarro, álcool, Exato. ter um estilo de vida mesmo mais saudável. Não é tarde, gente, para começar. Eu tô com 85, dá tempo. Dá tempo. Dá tempo, Dá assim, tempo. para mudar estilo de vida, para ter uma vida de mais qualidade, para dormir melhor, né? E fazer vínculos, fazer redes, construir essas redes, porque nós somos seres sociáveis, nós dependemos um dos outros. Eu preciso fazer conexões, eu preciso construir a minha rede de apoio, eu preciso construir a quem vai estar comigo, quem e o que vai estar comigo, né, nessa caminhada. Sim. E ter um médico geriatra, eu acho que Com certeza. é fundamental. Já sei onde eu vou levar meus pais. Pois é, nossa, assim, ó, vamos marcar consulta agora, porque tá... somente lá na frente, né? Quando as intercorrências começarem a acontecer, quedas, doenças, isso e aquilo. Mas num momento Uma prevenção, mais né? Preventivo exatamente, mesmo, o que a gente chama de promoção à saúde. Exato. Né? Então, começar essa caminhada mais cedo, essa conscientização mais cedo, eu acho que é muito bem-vindo para que a gente chegue mais longe e melhor. Né? Que a gente falou aqui, não adianta chegar mais longe sem funcionalidade, sem Autonomia. qualidade, sem autonomia. Exato. Então, assim, chegar mais longe, mas chegar mais longe bem, né?
Gente, vocês escutaram, vocês estão escutando esse papo aqui há quase 50, 60 minutos sobre como é importante a atividade física, a alimentação, tudo que a gente fala aqui é a base, né? E olha que teve assunto que ficou de fora, né? Putz, teve... Se a gente for Eu ficar acho que a gente vai ter que chamar ela de novo, vai ter que fazer um podcast número 2. Uma parte 2, eu acho que é bom. Pode chamar, que eu irei vir com o maior prazer do mundo. Porque isso é muito importante, até porque Santos é uma cidade que populacionalmente tem muitos idosos, né? Então fica o olhar para você que tem uma pessoa idosa, um pai, uma mãe, uma avó, que às vezes acha que realmente não pode começar, né? Que tem que ficar acamado, que tem que ficar ali sentado assistindo TV. Então, a rede de apoio à comunicação, né? Esse senso de comunidade, o pertencimento, eu acho que é muito importante, principalmente nessa faixa etária, porque a gente vê uma questão mais de depressão, de ansiedade, de isolamento social. Então, cabe a nós, tanto como familiares, amigos e principalmente profissionais da saúde, aconselhar melhor essa pessoa e criar uma comunidade entre nós, entre os profissionais da saúde. Então, às vezes, pode vir uma recomendação que às vezes você não concorda, às vezes pode acontecer alguma coisa de, pô, Ana, teve isso aqui, o que aconteceu? Tiago, vamos alinhar. Então, quando você cria uma rede de apoio, não é para você falar que seu trabalho é melhor do que o outro, é literalmente para você pensar naquela pessoa que está sentada com você e você promover a saúde daquele ser. Sim. Então, é muito importante isso. Acho que quando a gente pensa em profissional da área da saúde, é exatamente isso. Promoção do bem-estar de uma pessoa. Exato. Então, fica a dica aí para vocês. Eu acho que foi um podcast muito bom, né, Tiago? A gente falou sobre muitas coisas. Eu já vou ter que marcar consulta aqui com a doutora Ana para os meus pais. Papai e mãe, te amo. Vocês vão ter que ir lá no médico, porque tá difícil. Mas eu acho que para encerrar o programa... Tiago, você tem alguma consideração para fazer? Não, ó, galera, é o seguinte, a gente vai colocar o @ da doutora Ana aqui na descrição do vídeo, Sim. Acho que é muito bacana vocês conhecerem o trabalho dela e também para a população mais idosa criar consciência sobre a importância do exercício físico, da boa alimentação e principalmente do gerenciamento do estresse, né? Eu acho que isso, com a terceira idade, a gente acaba tendo... mais complicações, né? E eu acho que é importante a gente cuidar da saúde de uma forma integral. Ana, você atende em Santos? Eu atendo em Santos e em São Paulo, mas em São Paulo eu só faço a parte de serviço público, tá. né? Na unidade de referência à saúde do idoso. Aqui em Santos eu faço atendimentos no consultório. Tá, então a gente vai deixar depois o link, né, do endereço, link, telefone do consultório da doutora Ana para vocês agendarem consulta, tá? E ativem o sininho novamente, né? Curtem, compartilhem, comentem. Caso vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem comentar que a gente vai adorar responder as perguntas. Nossa Senhora, deu uma trava-língua aqui agora. Nos comentários aqui vocês podem colocar as perguntas. Vocês podem comentar as suas dúvidas, que a gente vai ter o prazer de responder. A gente está recebendo os feedbacks, mas assim, seria muito legal a gente ter isso por escrito, né? Ter isso pontuado no canal, que ajuda muito a gente. Se nós vamos continuar o podcast ou não, né, Tiago? Porque a temporada está acabando. São 12 episódios? São 12 episódios. A gente está no 7º. Então, a gente tem aí um período que a gente precisa muito do apoio de vocês. Então, façam esse favorzinho pra gente de compartilhar, de promover aí um podcast que literalmente está agregando muito na vida de vocês. Aninha, muito obrigada pelo teu tempo, sua disponibilidade, sua atenção. É um prazer imenso estar aqui. Muito prazer conhecer você, né? Eu estava procurando uma pessoa para cuidar dos meus pais e agora encontrei. Legal. Unir o útil ao agradável. Exatamente. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.